الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وقال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء وأن الله جعله رحمة للمؤمنين ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث أخرجه البخاري. Prezados irmãos, vivemos momentos de tensão, momentos deste surto ou manifestação súbita do coronavírus. Nós temos a primeira questão que pode ser levantada: o que o Islã diz relacionado a uma peste, a uma epidemia, a uma calamidade, tendo em conta o versículo do Corão onde Allah subhanahu wa ta'ala diz وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala diz: nós revelamos para ti o livro. Qual livro? O Corão, como esclarecedor de todas as coisas. Allah subhanahu wa ta'ala podia aqui trazer palavras que limitam alguns aspectos. Allah trouxe palavras claras: Tibyanan li kulli shay, esclarecedor de todas as coisas. Em tudo o que for questão, o Corão tem algo a dizer. Allah revelou situações de gênero. As doenças que nós presenciamos, doenças que nós acompanhamos, ouvimos, que até dizemos que não há cura, nós vamos encontrar algo que o Islã tem a dizer relacionado a estas situações. Allah diz ainda no Corão: وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ, que é orientação, que é misericórdia, que é boa nova para os crentes. Nós vamos aqui fazer uma análise, enquadrar a situação que nós vivemos, situação que o mundo vive, a situação de quarentena, o que o Islã tem a dizer relacionado a estas situações e que talvez possam ser orientações que possam nos ajudar, orientações que nós podemos entender a revelação a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, coisa que Muhammad falou há 1400 anos atrás. Nós encontramos que hoje a ciência, a medicina tem como alternativa de um certo problema o que Muhammad sallallahu alaihi wasallam já havia muitos anos atrás mencionado. Estamos aqui a falar de 1400 anos atrás, um problema que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou como alternativa, não é, deste problema. Nós temos um hadith que foi relatado por Bukhari. Aisha radiallahu anha pergunta ao profeta sallallahu alaihi wasallam acerca de uma praga, da peste, de uma epidemia. Aisha radiallahu anha pergunta ao profeta sallallahu alaihi wasallam. O hadith do Bukhari menciona que Aisha radiallahu anha diz: Sa'altu Rasulallah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un. Eu perguntei ao profeta sallallahu alaihi wasallam acerca da peste, acerca da praga, de uma epidemia que abrange as pessoas, que até tira a vida de muitas pessoas.
Ó mensageiro de Allah, o que tu tens a dizer relacionado a isso? Então Aisha radiallahu anha diz: فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثَهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ. A peste, a epidemia, a praga é um castigo de Allah, que Allah envia para quem Ele quiser. Allah envia para quem Ele quiser. Este é o primeiro aspecto. وَأَنَّ اللَّهَ جَعْلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ. Allah fez esta praga, esta peste, podemos falar, este surto que nos chega hoje, como uma misericórdia para os crentes. Como uma misericórdia para os crentes. لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا. Não existe indivíduo algum que esteja envolvido numa praga, numa peste, numa epidemia do gênero, conforme mencionamos, e ele permanece paciente nesta localidade. Ele permanece paciente nesta localidade. Sabiran muhtasiban, com esperança da recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Tendo convicção que nada lhe atingirá, ou nada lhe atingirá excepto aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala decretou. Ele está nessa situação ciente e confiante que somente lhe atingirá aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala decretou. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: illa kana lahu mithlu ajru shahid. Hadith do Bukhari. A recompensa dele é a recompensa de um mártir. É a recompensa de um mártir, que nós iremos aqui explanar com mais detalhe este hadith. Vamos para a primeira parte do hadith. A peste, esta praga que Aisha radiallahu anha perguntou, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: se trata de um castigo. Se trata de um castigo que Allah subhanahu wa ta'ala faz chegar esse castigo a quem Ele quiser. Primeiro aspecto que nós podemos desenvolver nesta parte do hadith é que Allah subhanahu wa ta'ala pode castigar alguém através de uma doença, através de uma epidemia. Dando exemplo mais prático, vamos falar de uma situação que talvez atinja as pessoas, a questão do HIV-Sida, da AIDS. Nós sabemos que uma das formas de transmissão desta doença, não é o ato sexual, não é? Sexo ilícito, não é? Podem ser esses, um dos motivos pode ser este. A pessoa que está envolvida neste tipo de prática e contrai uma doença do gênero, esta parte do hadith se enquadra, que é um castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas há vezes em que a pessoa pode contrair esta doença não se envolvendo, ou não por esses meios que nós estamos aqui a mencionar. Para estes, nós vamos pegar a segunda parte do hadith. Pode-se tratar de uma epidemia, pode-se tratar de praga, de uma peste. A segunda parte do hadith enquadra-se para este grupo de pessoas, que é um teste de Allah subhanahu wa ta'ala para esta pessoa. Quando uma epidemia aflige uma certa localidade, Allah subhanahu wa ta'ala diz que isso pode acontecer por vários motivos. Por vários motivos. Pode ser por castigo. Temos o versículo do Corão, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. Este é um versículo do Corão. Temam o castigo de Allah. Fitna pode ser traduzido de várias formas. O castigo de Allah subhanahu wa ta'ala, que quando chega, não alcança somente os injustos, alcança todos. Todos são afligidos por castigo de Allah subhanahu wa ta'ala quando se tratar de um castigo. Os bons e os maus. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam ordena-nos a prática do bem. E pela inexistência da prática do bem, incentivar a prática do bem, impedir a prática do mal. Quando chega o castigo por não existir essa exortação da prática do bem e impedir a prática do mal, todos são atingidos. Aisha radiallahu anha diz ao profeta de Allah: e existem pessoas que fazem o bem, que estão lá, vão ser afligidas por esse castigo, mas eles praticam o bem. O profeta sallallahu alaihi wasallam, temos este versículo do Corão, em primeiro lugar, dizer: quando o castigo chega, não escolhe, todos são afligidos, em particular pela inexistência da prática do bem e impedir a prática do mal. Elucidar a prática do bem e impedir a prática do mal, o castigo abrange a todos. Aquele que praticava o bem, que foi afligido pelo castigo, se torna um teste, e pela paciência
que ele vai exercer nesta situação, a última parte do hadith enquadra-se para ele. É o teste de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele permanece nessa situação que nada de mal lhe atingirá, senão aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala lhe prescreveu. Este indivíduo terá recompensa de mártir. Voltando ainda ao primeiro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: todos serão castigados se vier um castigo de Allah, mas ثم يبعثون على نياتهم. No dia de ressurreição, cada um será ressuscitado em conformidade à sua intenção, no local que ele estava, qual é a intenção que ele tinha, estando naquele lugar. Portanto, a relevância da intenção será a posterior, não naquele momento. Portanto, nós olhamos este hadith, tem várias partes. Primeiro, o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala pode de facto chegar, ou Allah pode castigar alguém através de uma epidemia, de uma doença, estando a pessoa envolvida diretamente naquilo que causou aquele castigo. Segundo aspecto, quem não está envolvido naquele mal, se for afligido por aquela epidemia, torna-se um teste da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, e pela paciência exercida, a forma como ele encarar esta situação, isso será considerado como um teste, obviamente, e Allah subhanahu wa ta'ala irá atribuir a recompensa do mártir para este indivíduo. E a recompensa do mártir todos nós sabemos, não é? O hadith diz: o mártir antes é o primeiro grupo dos mártires, é aquele que está a combater no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, e a vida dele está em risco, que ele, se for afligido por uma seta, antes do sangue deste indivíduo tocar no chão, Allah subhanahu wa ta'ala perdoa todos os seus pecados, e a posição é elevada junto com na posição próxima aos nabis, ma'a nabiyina wa siddiqina wa shuhada, conforme o versículo do Corão estatui. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam responde esta questão para Aisha radiallahu anha, que a coisa torna-se completamente clara. Outro ensinamento do profeta sallallahu alaihi wasallam numa situação de gênero, o hadith que foi narrado por Abdullah bin Umar radiallahu anhu, que também encontra-se no Sunan Ibn Majah. Abdullah bin Umar radiallahu anhu diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam uma vez veio ao nosso encontro e disse: Ya ma'shar al-muhajirin, ou assembleia de muhajirin, khamsun idha btulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhunna. 5 aspectos, se vocês forem testados por estas práticas, estas 5 coisas, e eu peço refúgio a Allah subhanahu wa ta'ala que estas 5 coisas vos afete. Peço refúgio a Allah subhanahu wa ta'ala que estas 5 coisas vos afete. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz neste hadith: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, a primeira coisa, que quando a obscenidade prevalecer, quando a falta de vergonha dominar, quando a obscenidade prevalecer num certo povo, hatta yu'linu biha, e eles praticam de forma aberta esta obscenidade, esta pouca vergonha. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: quando coisa de gênero acontece, fasha fihim at-ta'un, Allah subhanahu wa ta'ala derrama a peste neste povo. Allah faz descer neste povo uma calamidade, uma epidemia, doenças, doenças, allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw, doenças que eles não ouviram, nem os pais deles, os antepassados deles ouviram este tipo de doenças. E hoje o mundo presencia isso. Doenças que os nossos antepassados nem sequer ouviram. E nós podemos analisar qual é a nossa conduta, qual é o nosso comportamento. O profeta sallallahu alaihi wasallam menciona este aspecto: a falta de vergonha, a pouca vergonha e a obscenidade que domina. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Allah subhanahu wa ta'ala vai fazer com que haja uma peste, uma calamidade, uma epidemia, não é, na situação quando as pessoas praticarem este tipo de coisa. São 5 coisas. Este era o ponto que nos era relevante nesta conversa. A segunda coisa que o hadith menciona: وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَ وَجَوْرُ السُّلْطَانَ عَلَيْهِمْ. Quando as pessoas começarem a adulterar as balanças, adulterar os pesos e as medidas, não é? 1 quilo, você
afina a balança para passar a pesar menos, 900 gramas, não é? O litro, você começa a adulterar. Os utensílios que nós temos para medir, nós batemos aquelas latas para diminuir a quantidade. Os nossos carros que vendemos têm uma certa quilometragem, diminuímos a quilometragem, estamos a adulterar. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: quando isso acontecer, o que Allah subhanahu wa ta'ala vai fazer prevalecer? Allah subhanahu wa ta'ala vai fazer com que as pessoas tenham situação difícil de vida. Opressão dos líderes. Os líderes vão começar a oprimir. Nós queixamos dos nossos governos, fazem isso, mas aquilo. Temos que olhar para nós. Esses ahadis estão para nos exortar. E de acordo com aquilo que for a nossa conduta, o nosso comportamento, Allah subhanahu wa ta'ala vai nos dar governantes em conformidade às nossas práticas. Portanto, nós temos o governo que nós merecemos. Nós temos o governo que nós merecemos. O hadith nos ensina, o legado do profeta sallallahu alaihi wasallam menciona. Portanto, tem vários outros aspectos. Nós vamos aproveitar o tempo naquilo que tem a ver com o nosso tema. O profeta sallallahu alaihi wasallam menciona nesta situação, o primeiro aspecto que nós temos que fazer quando há epidemia é o controle da propagação da doença. Temos que ter o controle dessa propagação. Qual é a forma de controlar? É a questão da quarentena, não é? Que é restringir as pessoas, confinar as pessoas naquele lugar onde existe esta epidemia. Hoje nós encontramos isso como solução, não é? Nós encontramos como solução, os países adotam esse sistema, é um sistema universal. Nós vamos encontrar, dito o profeta sallallahu alaihi wasallam, nesta situação, onde há possível transmissão de doenças altamente contagiosas. O profeta sallallahu alaihi wasallam deixa um legado na situação de gênero. Hadith também que se encontra no Bukhari, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Idha samitum bit-ta'un", quando vocês escutarem que há alguma peste, alguma calamidade, alguma epidemia, há surto de vírus, coronavírus, o que for, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, situação de gênero: فلا تدخلوها إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. Quando escutarem dessa epidemia numa certa localidade, vocês não podem entrar naquela localidade. Vocês não podem ir para aquela localidade. E se vocês estiverem nesta localidade onde existe essa epidemia, não podem sair daquela localidade. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam disse isso? 1400 anos atrás. 1400 anos atrás, que é uma solução que o mundo opta hoje para resolver este tipo de situação de epidemia. O profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou: se vocês estiverem numa situação de gênero, quem estiver lá não sai, e quem não estiver lá não entra naquela localidade. A primeira parte deste hadith diz para nós não entrarmos naquela localidade. É muito fácil. Ok, há uma epidemia, não podemos entrar nesta localidade. Ok, eu não quero ir para lá porque não quero ter este problema, não quero ser contaminado pela doença, pela epidemia. Mas a segunda parte do hadith diz: se você estiver lá, você não pode sair, você deve permanecer naquele local. Se você permanece neste local, conforme o hadith menciona, se você permanece nesse local, o hadith do Bukhari, Aisha radiallahu anha diz que aquele que permanecer neste local, فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا, permanece no local com paciência, exerce paciência pela dificuldade. Você tem que fugir para salvar a tua vida. O profeta sallallahu alaihi wasallam está dizendo: você não pode sair, deve ficar lá, paciente, com esperança da recompensa da Allah e ciente de que nada te atingirá senão aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala decretou, e você morre nesta situação, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: ele terá a recompensa de um mártir. É difícil. Todos nós gostamos de viver, queremos viver mais tempo. O profeta diz: você fica aí, não sai. Aqui são vários outros aspectos que os ulama's mencionam, não é? Nesta proibição do profeta sallallahu alaihi wasallam, a mais alta neste caso é a questão do tawakkul, confiança e acreditar no decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Você está firme naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala decretou que vai te atingir. Se Allah não decretou, não vai te atingir. Não quer dizer que nós temos que ir atrás da coisa também, porque Allah decretou se vai atingir ou não vai atingir. Você não sabe. É um princípio geral. O princípio geral é:
há um problema. Você não sabe se Allah decretou se aquilo vai te atingir ou não. O princípio é você não pode ir. E se estiver lá, você também não sabe se vai te levar à morte ou não vai te levar à morte. O profeta sallallahu alaihi wasallam, você não pode sair daquele lugar. É o que nós temos, é a questão de tawakkul. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Aquele que confiar em Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lhe é suficiente. E Allah diz: وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Allah vai lhe prover, Allah vai lhe sustentar de onde ele nem sequer imagina. لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: se vocês confiassem em Allah da forma como Allah merece ser confiado, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: la razaqakum kama yarzuqu at-tayr. Allah iria vos prover, Allah iria vos sustentar da maneira que Allah sustenta os pássaros. Como Allah sustenta os pássaros? Yaghdu khimasan wa taruhu bitana. Os pássaros saem de manhã com o papo vazio, o estômago vazio, não tem nada. Eles não trabalham em nenhum sítio, mas eles, quando voltam ao fim do dia para os seus ninhos, estão completamente satisfeitos, e assim Allah subhanahu wa ta'ala sustenta eles. Portanto, esta é a posição mais alta que os ulama mencionam, que as pessoas que estiverem nesta situação de peste ou de uma calamidade. E outro hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz também, hadith está no Bukhari: at-ta'un shahada li kulli muslim. Uma peste é martírio para todo muçulmano. A peste é martírio para todo muçulmano. Agora não é para você ir procurar onde há peste, não é? Você tem que alcançar esse martírio, porque o hadith está claro. Há uma epidemia num certo lugar, você não pode ir para lá. E se estiver lá, paciente, com esperança e ciente de que Allah nada te atingirá senão aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala decretou para ti, então nós teremos aqui a recompensa conforme o profeta sallallahu alaihi wasallam menciona neste hadith. Várias são as formas que nós temos que optar como precaução. O que se diz hoje? Quando há situação de género, nesses lugares, nós vemos pessoas com máscaras. Vemos pessoas com máscaras. De onde é que vem isso? Por que as pessoas têm que ter máscara? Porque são vias de onde que essas doenças se propagam. A contaminação. São essas vias. Através via nasal, oral, não é? São formas que essas doenças se propagam. A pessoa expira. É a forma que até hoje já há vídeos onde alguém chega, expira, outro já escorraça a pessoa daquele lugar. Você está a expirar, vai transmitir a doença. Vamos olhar na Sunnah, ver o que tem, que era a prática do profeta sallallahu alaihi wasallam como forma de precaver este tipo de situação. Hadith do Tirmidhi, hadith de Abu Daud, também autêntico, de Abu Huraira radiallahu anhu, diz: o profeta sallallahu alaihi wasallam kana idha atasa ghatta wajhahu biyadi ou bithawbi. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam expirava, ele cobria a sua cara, tapava seu nariz, tapava a sua boca com a sua mão ou com um pano. O profeta sallallahu alaihi wasallam fazia isso. Era a forma que tinha naquele momento de precaver qualquer que fosse a hipótese. O profeta sallallahu alaihi wasallam não seria um indivíduo para transmitir este tipo de doença, o que fosse, mas era uma lição que o profeta sallallahu alaihi wasallam estava a nos dar. E nós hoje vemos situação de género, as pessoas põem máscara, todo mundo hoje anda de pardá, né? As pessoas já têm pardá de forma obrigatória, forçada, já estão todos de pardá, à força. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia isso. Era uma das formas, o profeta sallallahu alaihi wasallam optava por ela quando o profeta sallallahu alaihi wasallam expirava. E outra coisa que o Islã nos ensina para a situação de género, nós temos que saber que prevenir é melhor do que remediar. Não é? Prevenir é melhor do que remediar. Nós vemos quanta coisa que nós sofremos hoje que é feito pelo próprio homem. Quanta coisa que nós vemos que é feito pelo próprio homem. Nós somos aquilo que consumimos. Nós somos aquilo que consumimos. E o Islã ensina-nos. O Islã levou em consideração a questão do halal e do tayyib. A questão do halal e do tayyib. E o Corão, em vários lugares, Allah subhanahu wa ta'ala incentiva-nos a isso. Kulu min at-tayyibat. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Comam de coisas puras e boas daquilo que nós provemos-vos, daquilo que nós vos demos como rizq.
وأنفقوا من طيبات ما كسبتم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. Gastem do bem e do melhor, do bom e do melhor que vocês adquiriram. Estamos aqui a falar de halal e do tayyib. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Kulu min tayyibati wa'malu salihah. Comam de coisas boas e puras e pratiquem o bem. Inni bima ta'maluna alim. Allah subhanahu wa ta'ala diz que é o conhecedor de todas as coisas. Vamos fazer uma pequena retrospectiva para nós encontrarmos certos problemas causados pelo homem pela alimentação. Aquilo que eles comem, até se o alimento natural do animal, se for adulterado, nós vamos encontrar problemas nos animais. O homem hoje quer comer tudo e mais alguma coisa. De acordo com algumas pesquisas, diz que o surto ou o motivo desta epidemia, não é, deste vírus corona, muitos indicam para aquilo que é consumido. O que os chineses comem, não é? Fala-se de sopa de morcego, coisa que ninguém pode imaginar, coisa para se consumir. Allah subhanahu wa ta'ala decretou o que deve ser comido, halal, e deve ser puro. Nós ouvimos falar no passado, não é, o surto de vacas loucas. Qual era o problema? As vacas não conseguiam ficar em pé. O que causou isso? Era a alimentação. Outras vacas, quando morriam, pegavam naquilo, esmagavam, moíam e através deste mesmo animal criavam uma ração mais barata e alimentavam um herbívoro, fazer este herbívoro de canibal. Um animal consumir a mesma espécie, vaca comer própria vaca. Então isso causou problema. Houve aqui uma mudança, não é, naquilo que é o natural, que Allah subhanahu wa ta'ala fez um animal herbívoro. Você começa a dar carne a um herbívoro. Allah diz o que você deve consumir. Você quer consumir barata, quer consumir escorpião, quer consumir tudo e mais alguma coisa. Portanto, esses são os problemas. Allah subhanahu wa ta'ala decretou no Coran. O Islã trouxe aqui algo chamado halal. O facto de nós abatermos um animal de forma halal não quer dizer que é tudo. A forma como nós limpamos esse animal também. O procedimento todo tem a ver para que esta carne ainda torne-se pura, halal, fez o abate da forma legal. Mas o procedimento todo tem a ver. Você não pode deixar esta carne de qualquer maneira, as moscas pousarem lá, porque aquilo interfere com o halal e com o tayyib. Portanto, esses aspectos também devem ser levados em consideração, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam chama aqui a atenção a todos esses aspectos. Aquilo que nós consumimos, a nossa alimentação, não é? E temos o outro aspecto que é importante, de vários pontos que eu podia aqui mencionar. Vamos para os pontos mesmo, direto para aquilo que nós podemos analisar. Esta epidemia se trata de um teste de Allah. Allah está a testar-nos. Allah subhanahu wa ta'ala está a nos castigar. Allah está a castigar aquele povo pelo tratamento dos muçulmanos, em particular dos iugures. Será que é esta a situação? Ou se trata de uma situação que está fora do nosso alcance? O crente olha as coisas de forma diferente, conforme o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم حتى الشوكة ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به من خطاياه. Toda dificuldade que atinge o crente, o verdadeiro crente, é um teste para este mesmo crente, e a forma que ele encarar este problema, Allah subhanahu wa ta'ala irá resolver este problema de uma das duas formas. Poderá lhe tirar daquele problema ou poderá lhe retribuir com enormes recompensas da situação que ele está a enfrentar. E a última situação é a questão da busca da cura, da resolução do problema. Não existe problema, não existe doença que não tenha cura. Conforme o hadith menciona, não há, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Ma anzalallahu da illa lahu dawa." Não existe doença sem que haja cura. Nota a narração diz: se não existir essa cura, porque se trata de um castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós temos que apostar na busca da cura. Salvar vidas é algo extremamente importante. Umar radiallahu anhu disse: eu tenho receio, se um animal morrer na beira do rio Eufrates, eu tenho receio de Allah subhanahu wa ta'ala me levar ao julgamento, porque eu sou khalifa. O que falar da vida humana, onde Allah diz: وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Aquele que salvar uma vida, como se tivesse salvo a humanidade
toda. Hoje, quanto nós apostamos na medicina? Hoje a medicina tornou-se comercial. Quem está doente, se for rico, escapa, o pobre morre. Quanto é investido nas vacinas? É investido nas vacinas para prevenção de doenças para aquelas pessoas que têm dinheiro. Temos a questão da ébola. Quantos anos existe a ébola? Já existe vacina como cura deste problema? Por quê? Porque é um problema meramente africano. Quando se trata de um problema de pessoas que têm posse, este problema logo é resolvido já, vacina para ultrapassar o problema. Portanto, nós temos que sair disso, nós investirmos nisso, salvar a vida, hospitais, facilidade para a saúde das pessoas, não só olhar a coisa na vertente comercial. Nós temos que saber todo o apoio, ajuda que eu for a dar a alguém para salvar a vida dele. Allah subhanahu wa ta'ala diz: se você salvar uma só vida, o papel do médico é extremamente importante. Ele faz esse trabalho, sabemos que está a fazer ibada, ganha dinheiro, mas sabemos que está a fazer ibada, ganha dinheiro com salário. Não fazer de algo de você criar riqueza, se tornar rico. Você pode ter aquilo como seu sustento, mas faça aquilo como a ibada. Está alguém na agonia, faça ele recitar kalima, subhanallah. O que você salvou? Por mais que seja um milionário, aquele la ilaha illallah daquele momento supera tudo o que ele adquiriu. Vários pontos nós podíamos aqui mencionar, mas nós mudamos o nosso horário só para não fugir daquilo que é a nossa rotina, sair um pouquinho do tempo. Mas inshallah, a próxima vez nós vamos cumprir rigorosamente o tempo. Mais uma vez, as pessoas que não estavam e que não tiveram acesso à informação, o horário do Jumu'ah vai passar a 12h05 12h15 começa a palestra, 12h45, 12h50, inshallah, termina o horário da palestra, inshallah. Vamos tentar pôr aqui o horário, inshallah, cumprir. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.